Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral. Aqui, Cálculo 1, né? Como a gente pode chamar carinhosamente a disciplina. E na aula de hoje nós vamos falar de mais dois tipos de funções. A função logarítmica e a função trigonométrica, tá? Nas aulas anteriores nós falamos da função afim, função polinomial ou função polinomial do primeiro grau. Falamos da função quadrática, tá? E hoje nós vamos falar dessa função exponencial e função trigonométrica. Na última aula, outra função que nós também vimos foi a função exponencial. Então, a gente já falou da função afim, função quadrática, função exponencial, e hoje a gente conhece a logarítmica e as funções trigonométricas, tá? Lembrando que cada tipo de função, cada uma dessas funções, elas trazem ou representam diferentes situações. Então, se você já deu uma olhadinha no seu livro da disciplina e no seu ambiente, no seu AVA, você tem o livro, esse livro ele está bem detalhado, com essas informações, e ele também diferencia todas essas funções. Então, a gente chama de funções polinomiais. Por quê? Porque elas são escritas por polinômios, ou, na verdade, elas são representadas por polinômios. Esses polinômios, quando a gente analisa, eles podem representar, explicar diferentes situações. Ou seja, quando eu olho para um polinômio do primeiro grau, a gente tem ali essa função afim, tá? Uma função, quando eu olho para uma função polinomial do primeiro grau, a gente tem uma função afim. Uma função polinomial do segundo grau, eu também posso chamar de função quadrática, tá? E hoje, falando um pouco dessa função logarítmica, que é exponencial, e a gente falou na última aula, tá? Então, o que é uma função logarítmica? É uma função definida dos reais positivos sem o zero até os reais, dada pela função f de x log de x na base a, com a maior que zero e a diferente de 1, ela é denominada de função logarítmica. Aqui é um exemplo de uma função logarítmica, ó. A função logarítmica, a gente vai ver que o gráfico dela é um pouquinho diferente do gráfico da função exponencial. O gráfico da função exponencial, ele nunca tocava o eixo x. Lembra que eu mostrei para vocês alguns gráficos de funções exponenciais que a gente olhou no GeoGebra e via que ele se aproximava muito, muito, muito do eixo x? A função logarítmica é a inversa, é ao contrário. Por que é ao contrário? Ela vai cortar o eixo x, só que ela nunca vai tocar o eixo y. A função exponencial era diferente. Ela cortava o eixo y no 1 e ela se aproximava muito, 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 muito do eixo x, mas ela não tocava o eixo x, tá? A função exponencial, ela tem como representação como eu posso dizer, como uma das
A função exponencial, ela tem um expoente como representação. A função logarítmica, ela vai ter o logaritmo como essa função que o move, tá? Assim como a função quadrática tinha o x elevado ao quadrado, que é o maior termo, ou o termo dominante da função. Esse é um exemplo, um gráfico de uma função logarítmica, log de x, tá? A função, ela é definida por log de x na base a. Então, esse azinho aqui, ó, a gente chama de base. Só um pouquinho, às vezes o meu mouse trava. O a é a base, tá? A gente chama, então, log de x na base a. Esse valor de a, como foi apresentado ali na definição, o a tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, alguns exemplos. O log de x na base 2, log de x na base 1/3. Então, esse a, vou retomar aqui, ó, para te mostrar. Ele é maior que zero e diferente de 1. Por que que ele tem que ser maior que zero? Porque esse a ele não pode ser negativo, tá? Ele tem que ser positivo. E ele não pode ser 1, porque é exatamente no... como eu posso dizer? É exatamente nesse valor, se eu tenho log de x na base 1, eu não tenho uma definição para esse valor do a ser 1, tá? Ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Veja um exemplo de uma função logarítmica que a gente vai ver quando ela é uma função crescente, quando ela é uma função decrescente, tá? O a aqui ele é maior que 1. Pode ser 2, 3, 4. Nesse caso, ele é 2. Como que a gente constrói, como que a gente pode analisar o gráfico de uma função logarítmica, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o... Então, veja. O x eu posso substituir por alguns valores. Meio, 1 e 2. Então, aqui, ó, o x valendo meio vai ser menos 1. Por quê? Ó, é o log. Eu vou fazer no quadro, que fica mais fácil para a gente analisar. Só um pouquinho. Ó, então, eu vou fazer esses cálculos relembrando um pouquinho das propriedades de logaritmo. Só um pouquinho que eu vou colocar o quadro aqui, tá? A função, ela é log de x na base 2, tá? Nós queremos calcular a f de meio. Ou seja,
No lugar do x, nós vamos substituir por meio. 1 sobre 2, tá? Então, vai ser o log de meio na base 2. Como que a gente resolve? Você lembra como que resolve? Bom, aplicando propriedades de logaritmo. O log de meio na base 2, a gente fala que é igual a x. Porque eu não sei qual é esse valor, é esse valor que a gente quer determinar. Ou seja, 2 elevado a x é igual a meio. Então, a gente tem que 2 elevado a x é igual a 1/2, tá? Como que a gente pode, ou como que a gente resolve essa situação aqui? Então, vai ficar 2 elevado a x. Uma das propriedades que a gente tem é que quando nós temos uma fração, nós podemos escrever essa fração como um número inteiro, só que ela vai ficar com expoente negativo. Então, eu posso escrever meio como 2 elevado a menos 1, tá? Por isso que a gente tem ali 2 elevado a menos 1. Porque qual que é o objetivo? O nosso objetivo é determinar esse valor de x. Eu só consigo determinar esse x como ele está no expoente se eu conseguir ter bases iguais, porque o que, que acontece? Deixa eu colocar um pouquinho mais para baixo, que não está pegando ali na 2 elevado a x é igual a 2 elevado a menos 1, tá bom? Ó, eu só consigo simplificar quando eu tiver bases iguais. Como a gente simplifica a base, o x é igual a menos 1. E é esse valor que a gente tem aqui na tabela do logaritmo. Ó. Quando x é meio, o y é igual a menos 1. Eu coloquei aqui x, poderíamos ter colocado y. Ó, e aí você tem o ponto, meio e menos 1. Meio no x, menos 1 no y, tá?
Eu vou voltar aqui no quadro para mostrar para você o que que eu fiz. Aqui, ó, ao invés de deixar x, eu coloquei y, porque o nosso objetivo é saber o y quando x é meio. Então, lá no gráfico, pontinho no gráfico, o ponto que você vai marcar é o ponto de coordenada. Meio no x e menos 1 no y. Ok? Então, meio no x, menos 1 no y. Tá? O mesmo a gente pode fazer quando x é igual a 1. Então, vai ficar, vou resolver aqui do lado. Ó, deixa eu apagar esse. Então, vai ficar log de 1 na base 2. Isso é igual a y. A gente não sabe, então vai ser 2 elevado a y, que é quanto? 1. 2 elevado a y é igual a 1. Pelas propriedades de logaritmo, pela propriedade de potência, qualquer número elevado a zero é 1. Então, nós temos que 2 elevado a y é igual a 2 elevado a zero. Simplificando as bases, nós temos que y é igual a zero. Então, o outro ponto desse gráfico é 1 no x e 0 no y. Que é o ponto que vocês têm aqui na tabela. Ó, tá bom? E o mesmo você pode fazer para outros valores e depois marcar e ter a representação desses pontos no gráfico, tá? E como que vai ficar, então, o gráfico da função? Marquei esses pontos, ó. Deixa eu voltar. Aqui. A gente tem, ó, meio e menos 1. Meio, nós podemos escrever como, se for o número, né, decimal, 0,5. Então, o x aqui, ó, é 0,5. E no y, menos 1. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é 1 e 0. 1 no x, 0 no y. Quando a gente tem o ponto 1 e 0, significa que a gente vai marcar só no x. E no y a gente não marca nada. Por quê? Porque é 0. Então, sempre que você encontrar um ponto e ele tiver o 0, por exemplo, 0 e 5 e 2 e 0, onde o 0 estiver, nesse caso, no primeiro, ó, o 0 está no x, no eixo x você não marca nada.
você vai marcar sobre o eixo Y. Se você tiver 2 e 0, no 2, que é o x, você marca sobre o eixo x. E no eixo Y, você não marca nada, porque é 0. Tá bom? Aqui, ó, o outro ponto, 2 e 1. 2 no x, 1 no y, tá? Se você... quando a gente liga esses 3 pontos, nós temos aqui ó, uma função chamada de crescente. Então, os pontos eles estão crescendo. Vamos ver outro exemplo. Log de x na base 1/3. A base agora, ó, é 1/3. Então, substituindo os x, você determina quando x é 1/3, o y é 1. Quando x é 1, o y é 0. Quando x é 3, o y é menos 1. Então, a gente tem aqui os 3 pontos para determinar essa função logarítmica. Ó, 1/3 é aproximadamente aqui 0,33 e o 1. A outra, 1 e 0, 1 no x, 0 no y, e 3 e menos 1. 3 no x, menos 1 no y. Já essa função, ó, olha o que acontece. Ela é decrescente, tá? Os valores vão decrescendo, vão diminuindo, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, um comportamento de uma bactéria, por exemplo, o que aconteceria com esse comportamento da bactéria? Se eu estou analisando o comportamento, se está crescendo ou decrescendo, esse crescimento, e eu analiso por esse tipo de função, e eu tenho um software que mostra o gráfico, esse comportamento no gráfico é um comportamento decrescente. E aqui a gente tem outros dois exemplos que mostram essa situação, tá? Então, quando a gente tem o A maior que 1, aqui quando não tem a base é 10, tá? Então, é como se fosse log de x na base 10. Essa f de x igual a log de x, ela é uma função o quê? Crescente, ó. E veja, a função logarítmica, ela corta o eixo x sempre no 1. Essa é uma característica da função logarítmica. Ela sempre vai cortar o eixo x no 1. Você pode procurar qualquer tipo de função logarítmica, independente da base que ela tenha, por exemplo, log de x na base 3, log de x na base 5, log de x na base 1/5, log de x na base 1/3, log de x na base 1/4, nós vamos ter sempre o gráfico da função logarítmica cortando o eixo x no 1, tá?
Outra coisa, quando a gente tem um A, que ele é um número natural ou um número inteiro, a função ela vai ser crescente. Quando a gente tem o A como um número variando entre 0 e 1, tá? Ou uma fração, ou um número decimal, o gráfico vai ser uma função decrescente. Essa é uma informação, pode até ser entendido como uma curiosidade, para a gente conseguir identificar quando se tem uma função, né, logarítmica para esse tipo de função. E aqui duas informações importantes. Uma eu já acabei falando. A intersecção da curva logarítmica, que é aquele gráfico, aquela curva, com o eixo x é no ponto de coordenadas 1 e 0. Ou seja, o x é 1 e o y é 0. Lembra que eu falei que quando o x ou o y é 0, aquele que for 0 a gente não toca, né? O gráfico, na verdade, não toca. Então, aqui, o eixo das coordenadas é 1 e 0. A curva logarítmica não intercepta o eixo y em nenhum ponto. Ela é sempre definida à direita desse eixo. Ou seja, se você uma hora precisar construir uma, uma função logarítmica, você pode fazer só com esse lado aqui, ó. Ela não vai vir para o lado esquerdo porque ela não corta em nenhum ponto o eixo Y, tá bom? Essa é uma das relações. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu só abrir aqui o GeoGebra, para a gente conseguir visualizar essa função. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se vai dar certo, só um pouquinho. Conseguindo. Mas, ó, não tá dando certo abrir aqui o GeoGebra. Mas o que que eu queria mostrar? Eu queria mostrar que se você for aproximando a função, por mais que essa função logarítmica, eu vou voltar nessas duas para mostrar isso. Ela vai se aproximando do y, mas ela nunca toca o eixo y, tá? Essa daqui, ó, ela vai se aproximando do eixo y, mas ela não toca. Assim como a exponencial, ela se aproximava do x e não tocava o eixo x, tá? Essa é uma das propriedades importantes quando a gente fala da função logarítmica. Aqui a gente tem uma atividade que eu gostaria que vocês realizassem,
que fala do acidente Césio, tá? Diz o seguinte: o acidente Césio 137 aconteceu na cidade de Goiânia e teve início no dia 13 de setembro de 1987. A tragédia se iniciou quando dois catadores de lixo, ao vasculharem instalações antigas do Instituto do Goiano de Radiografia, se depararam com um aparelho de radiografia abandonado. Ao desmontar a máquina, o ambiente foi exposto a 19,26 gramas de cloreto de césio 137 CSCl, que é um pó branco similar ao sal de cozinha, mas que, no entanto, brilha no escuro com uma coloração azulada. A meia-vida do césio 137 é de aproximadamente 30 anos. Então, essa é uma situação real, aconteceu, tá? Muitas pessoas ficaram, se eu não me engano, algumas pessoas até morreram por causa dessas substância. E o modelo que descreve o comportamento da concentração de césio 137 com o passar do tempo é esse modelo aqui. Q de T é igual a 19,26 vezes meio elevado a T menos 1987 sobre 30, em que T é o ano que esse acidente aconteceu. Qual a quantidade de césio 137 que temos hoje? Ou seja, o T é o ano. Que ano que nós estamos, tá? Então, eu vou deixar um tempinho, substitua os valores, veja qual que vai ser essa quantidade. Nós vamos ver se essa quantidade foi diminuindo, o que que aconteceu ao longo do tempo, tá bom? Já eu retorno e a gente continua a nossa aula de hoje e qualquer dúvida, por favor, encaminhe pelo chat que a gente vai conversando, tá? Até daqui a pouquinho.
Vamos então retornar e corrigir. Eu vi algumas pessoas mandaram, então o Léo mandou, o Paulo Sérgio, aí o Léo mandou novamente, tá? Então, vamos resolver juntos e ver qual que é esse resultado. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no slide. Aqui, tá? Eu vou fazendo. Como que a gente resolve uma situação como essa? Essa é uma questão que está envolvendo a ideia de expoente, tá? Que também podemos pensar no logaritmo quando a gente inverte essa função. Mas veja, na aula anterior, nós havíamos feito uma questão que falava da função exponencial e precisávamos do logaritmo para resolver. Essa questão, tá? É uma questão de interpretação que a gente tem que olhar para esse t, ó. Essa é a variável, é em função de um tempo que essa quantidade de césio ela está mudando. Ou seja, lá no início, em 1987, tinha essa 19,6 gramas de césio. Só que a gente fala de meia-vida, tá? Ele vai conforme o ano vai passando, ele vai diminuindo e vai perdendo essa sua meia-vida. Então, veja. O T é o tempo. Que ano que nós estamos? 2021. Então, no lugar do T, nós vamos substituir por 2021, tá? Quando você faz essa substituição, aí a gente vai olhar para matemática básica. Ó. Eu deixei, ó, gente, aqui eu deixei 2020, aqui é 2021, mas eu substituí aqui, ó, 2021, tá? Então, professora, até ali eu deixei 2020, gente. Às vezes a gente acaba, mas eu acho que o cálculo tá certo, mas aí vocês também me ajudam. Ó, 2021 menos 1987 é 34. Então, veja, essa primeira parte eu fui só repetindo. Só repetir, porque a gente precisa primeiro resolver o expoente. 2021 menos 1987 dividido por 30. 34 dividido por 30. Então, quando você divide 34 por 30, a gente tem ali aproximadamente 1,13333. Resolve a potência e multiplica por 19,26, tá? Qual é a quantidade aproximada de césio hoje? Ainda se tem, né? Mesmo passado 34 anos, ainda tem césio naquela determinada região. 8,78 gramas, tá? Ou 8,8 aproximadamente. Então, veja, a gente olhou para a função exponencial, que é uma continuação da função logarítmica que nós havíamos visto na aula anterior. Então, olhar para essas funções é tentar identificar essas aplicações e como a gente resolve utilizando essas propriedades que a gente tem, tá? Lembrando, as funções polinomiais, elas explicam determinadas situações, modelam determinadas situações. Então, eu tenho uma função ou um modelo que segue uma determinada situação. Então, a gente viu a função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica, tá? E, por último, agora, a função logarítmica, e vamos ver as funções trigonométricas. Então, relembrando, a função afim, ou, vou colocar aqui no quadro, só para a gente fazer uma retomada, e entender algumas formas
ou fenômenos que essas funções elas explicam. A função afim, acho que já vai a câmera para o quadro. Aí, ó, a função afim, ela é do tipo ax mais b, tá? O gráfico dessa função é uma reta. O comportamento dessa função, a gente fala que é um comportamento linear, tá? Porque aqui é um gráfico, é uma reta, é uma linha. A função quadrática, que é definida por ax quadrado mais bx mais c, o gráfico dessa função é uma parábola. Então, aqui, ó, situações que possuem um comportamento linear, por exemplo, abastecer um carro e o preço que você paga, pegar um táxi e o preço que você paga, um plano de saúde que tem um valor fixo e um valor variável, a gente tem essas explicações para a função afim. A função quadrática é um comportamento de uma parábola, podendo pensar também na parábola côncava para baixo, tá? Então, veja, eu posso pensar em lucro máximo, área máxima, lucro mínimo, receita máxima, receita mínima. Eu posso pensar na distância ou no alcance que um objeto atinge, ou eu posso pensar e aí, quando vocês forem ver, por exemplo, em cálculo 2, quando a gente tem a rotação dessas funções, elas formam outros objetos, e isso acontece muito, ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, na área da engenharia, isso tem outras aplicações, tá? Aqui, f de x, e elevado a x, eu vou deixar como e elevado a x, tá?
como exemplo aqui de uma função exponencial. Vou colocar aqui, tá? Ó, essa é uma função exponencial. Bactérias, situações, por exemplo, a gente pode pensar crescimento populacional, se for um crescimento que cresce exponencialmente, e a função logarítmica, vou colocar aqui log de x na base A, que foi a função que a gente viu hoje, ó. Ela corta o eixo x, aqui deixa eu complementar a função exponencial aqui, tá? Então, veja, 4 tipos de funções, cada uma dessas funções explicando uma situação que a gente tem, um fenômeno que pode acontecer. E agora, nós vamos falar das funções trigonométricas, que elas explicam, elas modelam determinados fenômenos que têm um comportamento periódico. Então, por exemplo, os dias da semana, os meses do ano, a gente pode analisar as ondas do mar, que tem um comportamento periódico. Então, situações que podem ser explicadas por meio desses comportamentos periódicos, ó, a gente pode olhar ou utilizar as funções trigonométricas, tá? Então, são funções estudadas com base nas razões trigonométricas, que podem ser definidas a partir de um triângulo retângulo em associação com o estudo realizado no ciclo trigonométrico. Então, vamos lembrar lá do ensino médio. Deixa eu só ter certeza, eu acredito que o ensino fundamental a gente não, no ensino médio mesmo, essa parte da trigonometria. Essa palavra trigonometria vem, se a gente fala em trigonometria, lembra do número 3, de tri. E vem das relações em um triângulo, um tipo de triângulo específico chamado de triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele é chamado de triângulo retângulo porque ele tem um ângulo chamado de ângulo reto, que a sua medida é 90 graus. Por isso que ele chama triângulo retângulo. Por ser um triângulo, ele tem 3 lados, essa é uma das características, e 3 ângulos, tá? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, quando você soma esse ângulo, que é o ângulo B, que é um ângulo reto,
mais o ângulo A mais o ângulo C tem que ser igual a 180 graus. Então, você vai ver, quando a gente trabalha com funções trigonométricas, e a gente vai ter 3 funções, temos outras, mas as mais utilizadas são essas 3, a função seno, função cosseno e a função tangente, tá? E por que elas recebem esse nome? Elas recebem esse nome justamente por causa dessas razões trigonométricas que a gente tem nesse triângulo retângulo. Quais são essas razões? Quando a gente olha para um determinado ângulo de um triângulo, aqui eu vou olhar com você, nós vamos analisar o ângulo alfa. Que é exatamente aqui, ó, no vértice C do triângulo. Quando você olha para esse ângulo alfa, desculpem. Esse lado, aqui a B, ó, ele é o lado que está oposto ao ângulo θ, tá? Então, lembrando, o ângulo ele é representado por uma letra grega. Alfa, beta, gama. Esse daqui é o ângulo θ, tá? Esse ângulo, quando a gente olha para esse lado, AB, ele é o lado oposto. Esse outro lado aqui é o lado BC, a gente chama de lado adjacente. A palavra lado também pode ser chamada de cateto, tá? Então, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente a esse ângulo. Porque se a gente fosse olhar esse, ó, o oposto é esse, que está oposto, que está do outro lado. E o adjacente, que é o que está ao lado, o que ajuda a formar o ângulo, é o AB. E esse lado, que é o lado que está oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90, é a chamada hipotenusa. Tá? Aqui é a hipotenusa. Então, veja. Quem que vai ser uma das funções trigonométricas que a gente tem? O seno de um ângulo. É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem que é a medida? Quem que é o cateto oposto aqui? Aqui, ó, é o lado AB. Por isso que o seno é o segmento AB. E a hipotenusa é o AC. Tá? Outra medida que a gente tem, outra função trigonométrica, é o cosseno. O cosseno, ele já é o cateto adjacente, que é o cateto ou o lado que está ao lado do ângulo, ó. Esse está ao lado, dividido por AC, que é a hipotenusa, por AC. E a tangente, nós falamos que é o seno dividido pelo cosseno. Então, vai ser AB sobre C dividido por B sobre C. Quando a gente simplifica o AC com AC, fica AB sobre BC, ou seja, a tangente é o cateto oposto, AB, dividido pelo cateto adjacente, BC. E é por meio dessas relações trigonométricas que a gente tem a definição ou as definições das funções trigonométricas, ou seja, função seno, função cosseno e função tangente. Quando a gente fala dessas funções, é muito comum nós utilizarmos o ciclo trigonométrico, ou seja, é um ciclo que representa esses ângulos que estão relacionados com essa ideia da trigonometria. Como que a gente representa esses ângulos? Quais são as medidas? A gente tem ângulo tanto... Só um pouquinho para melhorar aqui. Essas medidas, a gente tem os arcos em graus, tá?
e os ângulos em radianos. Ou seja, aqui, ó, 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus. E eu posso representar esses graus também em radianos, ou seja, 0 radianos, π sobre 2 radianos, π radianos, 3π sobre 2 radianos e 2π radianos. Como que a gente faz isso? Veja. Aqui, ó, é o ciclo todo. Essa volta toda, ela corresponde a 360 graus. Veja o seguinte. Aqui, ó, nós temos o ângulo reto, que é o ângulo de 90. Se esse é um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto, aqui também é um ângulo reto, e aqui também é um ângulo reto. 90, 90, 90. 4 vezes 90, ou se você somar os 4,90 que a gente tem aqui, completa o ciclo todo com os 360 graus. Então, cada quadrante que a gente chama aqui do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, nós olhamos os quadrantes em sentido anti-horário e não no horário como, não no sentido horário como do relógio, tá? Cada quadrante desse, ele vai corresponder a 90. Só que quando a gente olha e analisa esses quadrantes juntos, eles vão formando essa quantidade de graus. Então, aqui, ó, parte do zero. Até aqui é 90 graus. 90 mais 90, 180. Por isso, aqui é 180 graus. 180 mais 90, 270. 270 mais 90, 360. E ele continua, é um ciclo. Esse ciclo, ele vai continuando. 360, 720, e aí você pode... 980, tá? Você pode continuar esse ciclo. Aí você pode perguntar, professor, ok, ângulo ok, mas e quando é radianos? Nós temos uma das informações que o π, ele corresponde a 180 graus, ou seja, π radianos corresponde a 180 graus. Então, a gente consegue relacionar os radianos com os graus. Eu tenho os arcos em grau e os ângulos em radianos. Ou seja, aqui, ó, 0 grau é 0 radianos, tá? 90 graus é π sobre 2 radianos. Por que π sobre 2? O 180 não é o π? 90 não é 180 por 2? Então, 90 é π sobre 2 radianos. E o 270? O 270 é 3π sobre 2. 270 é 90 vezes 3. O 90 é π sobre 2. 3π sobre 2. E o 360 é o dobro de 180. Como 180 é π, 360 é 2π. Tá? Então, quando a gente fala das funções trigonométricas, nós temos que lembrar do ciclo trigonométrico. E um ciclo trigonométrico que a gente tem é esse ciclo aqui, ó, onde o eixo x é o eixo do cosseno, ou da função cosseno, o eixo y é o seno, e a tangente é exatamente uma reta tangente paralela ao eixo y, tá? E na próxima aula, nós continuamos com esse ciclo trigonométrico para entender essas 3 funções que nós vamos falar ao longo da nossa aula, tá? Função seno, função cosseno e função tangente, que
estão relacionadas a essa ideia do ciclo trigonométrico, que está relacionado à trigonometria. Ok? Agradeço a participação de vocês, finalizamos aqui a nossa aula. Um bom descanso a todos e até a semana que vem na nossa quarta aula, continuando com esse assunto de função trigonométrica. Abraço a todos e até a próxima.